Será que diversificar é uma burrice? Olha só, quando você está começando a sua carteirinha de investimentos, às vezes você começa com 500, 200, 300 reais e aí você pensa, puxa vida, mas para que eu vou diversificar essa merreca de patrimônio? Afinal de contas, o grande bilionário Warren Buffett já dizia que diversificação é coisa de quem não sabe o que está fazendo. E eu tenho que concordar com ele. Mas a pergunta é: você sabe o que está fazendo? Perto do Warren Buffett, você sabe o que está fazendo? Você tem cadeira nos conselhos das empresas que você investe? Você consegue controlar as empresas que você investe? Porque o Warren Buffett vai lá, consegue comprar uma cadeira no conselho e começar a mandar lá dentro. Você consegue? Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Ramos, eu sou investidor e programador, invisto há 5 anos, vivi a pandemia e aprendo bastante. E nesse canal eu ajudo você a investir o seu dinheiro melhor. Então vamos lá. O Warren Buffett começou muito cedo na Bolsa de Valores e hoje é o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores em termos de patrimônio. E a filosofia de investimentos dele é conhecer bastante o ativo que você está investindo. Pelo próprio portfólio dele você consegue observar grandes concentrações em certas empresas. Então, até pouco tempo atrás, ele fez alguns movimentos de venda, mas ele tinha uma concentração gigantesca na carteira dele de Apple ou de alguns bancos. Esse tipo de estratégia funcionou bastante para ele e sim, pode funcionar. Se você sabe o que está fazendo, se você manja muito de mercado financeiro e se você tem voz para poder entrar nos conselhos e dar pitaco dentro da empresa, comprar partes relevantes da empresa e conseguir mandar alguma coisa lá dentro. Agora, se você não é o Warren Buffett, meu amigo, sinto muito te informar, você tem que diversificar sim o seu patrimônio, tá? Existem vários estudos sobre diversificação, acho que um dos melhores que tem é do Ray Dalio. Então, você vai diminuindo o risco da sua carteira conforme você vai colocando mais ativos. Existe um número ali, então se você tem um ativo, você tem um risco muito alto. Se você tem dois ativos, você já começou a diversificar. Se você tem três ativos, mais 10, 20, vai chegar um patamar, se você ter 100 ativos, 200 ativos, 300 ativos, a cada ativo que você coloca, o seu risco não diminui tanto assim. E por outro lado, você deixa de ter ganhos. Então, é bom que você arrume um equilíbrio para a sua carteira. Algo que permita com que você tenha alocações saudáveis, tá? Dentro do seu portfólio. Então, uma ação não pode ter mais de 20, 30% do meu portfólio, porque seria um risco muito grande. Mas você também não é um ETF, cara. Você não quer ter que gerenciar 100 ações na sua carteira. Isso é até um problema, tá? Se você investe em mais de 30, 40, 50 empresas, cara, de onde você tira tempo para ler o relatório gerencial de todas elas? Você tem que pelo menos uma, duas vezes por ano ler o relatório gerencial de alguma empresa que você investe, de todas que você investe, na verdade, seus fundos imobiliários, enfim. Então, se você tem 10 empresas, é super possível duas vezes por ano você passar o olho no relatório gerencial, ver se lucro está subindo, margem está subindo, despesa está mantendo, caindo, ou se está aumentando em algum tipo de investimento. Você consegue ter esse acompanhamento de perto com algumas empresas, algumas dezenas, 10, 20. Eu gosto assim de stock pick mesmo, de ação, no máximo umas 10 e no máximo 5, 6 fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários já são diversificados por si só. Isso não é uma recomendação de investimentos, e sim o que eu gosto de fazer e como eu gosto de diversificar meu patrimônio e consigo acompanhar eles ao longo do tempo, ler os relatórios, sem tomar muito meu tempo e sem correr um risco muito grande. Eu acho que isso é o que você tem que buscar na diversificação. Você não precisa investir em 50 ativos, 100 ativos, mas também não precisa ficar investindo em um, dois, três, é muito risco, cara. Tem até uma frase que dizem que é do Nassim Taleb no livro O Antifrágil. Esse é um dos livros que eu ainda vou ler, ainda não li, confesso. Mas dizem que nesse livro ele fala que o conhecimento ele é um substituto frágil para convexidade. E o que seria convexidade? A convexidade é que tem muito pouco a perder e muito possível para ganhar. Então, por exemplo, investir em Bitcoin em 2009, você ia perder no máximo alguns centavos e olha o tanto que você poderia ter ganho segurando uma moeda. Claro, quem comprou lá em 2009 não segurou até hoje, a maioria das pessoas foram vendendo ao longo do caminho. Mas esse é o ponto. Quando você diversifica,
E aí eu vou misturar esse conceito de convexidade com diversificação. Quando você diversifica em bons ativos, você está correndo um risco menor, tipo 5% nessa ação, 5% em outro. Beleza, se tudo der errado nessa empresa, você perdeu 5%. Você não perdeu 100%. Você perdeu 5%. Se tudo der certo, essa empresa aqui pode dobrar, triplicar. E aí você teve um ganho muito bom ainda. Então, você consegue diluir os seus riscos ali com a diversificação e mesmo assim se aproveitar dos ganhos. Claro, você não vai ter o mesmo ganho que alguém que apostou tudo na empresa vencedora, mas são raríssimos casos em que isso acontece. E na verdade, a maioria dos casos, o Bruno Perini diz que o cemitério dos perdedores é silencioso. A maioria das pessoas que apostam tudo numa empresa só e não tem conhecimento bastante para fazer isso, se lascam, perdem o patrimônio inteiro. E a história desses caras não vira filme, não passa em Hollywood. Então você não fica sabendo. Agora, o cara que botou tudo lá, apostou contra a crise de 2008, se deu super bem, sai filme, beleza, mas e se tivesse dado errado? Então, você, cara, principalmente você que não trabalha no mercado financeiro. Eu sou programador, eu trabalho ali no mercado financeiro porque eu trabalho em uma corretora. Mesmo assim, o meu trabalho é programar, o meu trabalho não é ficar lendo relatório de todas as empresas da bolsa. Eu não tenho como competir com um assessor qualquer, cara. Não tenho como competir com um gestor de fundo ou um cara que tem informações privilegiadas. A gente não consegue competir com esses caras. A gente não pode se dar o luxo de concentrar todo o nosso patrimônio ativo só. E por isso, a gente tem que diversificar empresas, fundos, renda fixas que a gente ache bons ativos para se investir. Vamos para alguns dados bem interessantes aqui. Nos Estados Unidos, que é um mercado bem mais eficiente do que aqui no Brasil, se você pega a grande maioria dos fundos que tentam competir com o S&P 500 ou pessoas mesmo que tentam fazer stocking picking de algumas ações ali e competir com o S&P 500, elas perdem. Elas simplesmente perdem para um índice diversificado das maiores empresas das ações americanas. Isso não se replica com tanta facilidade aqui para o Brasil, porque o Brasil ainda é um mercado muito ineficiente. Nos Estados Unidos, mais de 70% das pessoas investem na Bolsa de Valores. Aqui no Brasil, esse é um percentual ínfimo. É 1%, 2%, sei lá, algo por aí. Nossa, até onde eu vi, a gente era 2 milhões de investidores na Bolsa de Valores. Tem um tempo que eu vejo esse dado, então ele pode estar um pouquinho defasado. De qualquer forma, isso não é nada perto do tamanho do nosso país. E aí o nosso mercado é muito ineficiente. Então você tem ótimas empresas, às vezes super descontadas, e às vezes você tem umas empresas muito porcaria, com o pessoal hypando em cima. Estratégia rápida aqui para quem quer aprender a montar uma carteira diversificada no Brasil. Pá, dica bônus. Filtra por setor. Tá? Você vai começar a sua busca pelo setor, não pela empresa. Porque às vezes você já está enviesado a escolher uma empresa. Não comece pela empresa, comece pelo setor. Eu quero o setor de banco. Pega todos os bancos. Vê os indicadores fundamentalistas, preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial, dividend yield. Cara, já corta quem tem prejuízo, já corta quem tem dívida elevada. Você já vai ficar com a nata da nata ali. E aí você vai entrar no relatório gerencial de cada um, vai escolher e pôr na sua carteira. Ponto. E aí a gente pode unir o melhor dos dois mundos. Você pode pegar um pouco da estratégia do Warren Buffett e se aprofundar, ler os relatórios gerenciais das empresas que você tem interesse, entender bastante do negócio. Então você pega um setor para estudar. Cara, eu quero estudar celulose. Pá, vai estudar celulose, o que é celulose, para que serve celulose, o que dá para ser feito com celulose. Ah, quais são as principais empresas de celulose aqui no Brasil? Vai ter uma cacetada que eu conheço de cabeça, que tem na bolsa, Klabin e Suzano. Eu já investi nas duas. Não é recomendação de investimento, é só porque eu sei de cabeça o nome das duas. Você vai pegar todas do setor de celulose que tem na bolsa. Vai ver como cada uma funciona, como cada uma é organizada, como uma organiza a sua produção. A outra tem um plantio diferente, a outra tem um investimento em genética de plantação, estratégia diferente. Você pode muito bem conhecer a fundo e delas você escolher a que melhor encaixa na sua carteira. Então você vai conhecer, vai colocar um pouquinho, pronto. Você escolheu uma ação, quer escolher a próxima. Vai lá, escolhe outro setor, lê o relatório das empresas que você quer estudar, analisar, põe um pouquinho naquela empresa.
Dessa forma, você consegue juntar o melhor das duas estratégias. Você consegue diversificar o seu risco e ainda assim estar posicionado numa empresa que você conhece bastante e que tem confiança de que ela pode subir, pode lucrar mais, pode diminuir endividamento, etc. Por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham curtido. Não deixem de diversificar, a não ser que você seja o Warren Buffett, o velhinho. E até a próxima.